Olá, meu nome é Andréa Schaefer e essa é uma aula de Sociologia. Aproveita e presta atenção aí, criatura. Tá aqui, ó. Envolvimento sustentável. Tu já ouviu esse termo? Quando a gente fala em, que é o mais comum, desenvolvimento sustentável, lembrar que desenvolvimento é um conceito que parte daqui para lá. O envolvimento é alguma coisa que vem do coletivo e te toca. Tu te envolve com o quê? Com o que tu te apaixona. Quando tu te apaixona por algo, tu estás envolvido. Desenvolvimento é alguma coisa que vem de fora e pode ou não te deixar atento e seduzido por essa ideia. Agora, quando tu te envolve, por isso que se troca o termo. Em vez de desenvolvimento sustentável, que é uma dependência de políticas públicas, que não virá do pessoal, troquei por envolvimento sustentável. Desenvolvimento, então, é algo que tem a ver com crescimento e com o progresso. O envolvimento diz respeito ao comprometimento de cada um. A essência do ser humano, para a gente saber o que é o envolvimento, nossa essência, nosso princípio, nosso começo, é solidária, comprometida, gregária, ou seja, precisa do grupo, é coletiva, é generosa e é responsável. Solidariedade. Solidariedade não é pena, é outro conceito. Solidariedade é olhar para o outro e ver-se. Tu sabes quando tu estás triste, então tu reconhece o olho da tristeza. Quando tu olhar para o outro, quando tu conseguires enxergar o outro, tu pode reconhecer esse olho. Ser solidário é quando a gente reconhece nos outros as mesmas coisas que nós vemos na gente. Para isso precisa se conhecer. Comprometido, né? Assumir o compromisso de fazer a sua parte. Gregário. O que é um ser gregário? É aquele ser que faz parte do quê? Do coletivo a que pertence. Nada no ser humano mais é instinto. Tudo é aprendido. E só aprendemos olhando para outro ser humano. Então o coletivo é a nossa essência. Somos generosos. Nossa essência era assim. Lembra? Conceito de bando, um cuidando do outro, e responsáveis, totalmente responsáveis pela nossa qualificação que irá qualificar o coletivo a que pertencemos. Dentro da cosmovisão judaico-cristã, que é a cosmovisão significa visão de mundo, fundadora da civilização ocidental, nós herdamos uma concepção binária de mundo. Binário significa que só há duas possibilidades de entendimento da vida. Como se isso fosse possível. Hoje nós já sabemos que não. Essa concepção binária, ao longo da construção da civilização ocidental, inviabilizou a diversidade, o entendimento de diversidade. A cosmovisão judaico-cristã nos diz que só há duas possibilidades de entendimento da vida. A certa, segundo a visão desta cosmovisão, e tudo que não estiver dentro desta possibilidade está errado. E hoje nós sabemos que a vida é feita de inúmeras possibilidades. E essa é a maneira como todo o sistema jurídico e administrativo da civilização ocidental está organizado. Todo o nosso sistema jurídico e administrativo, independente se tu tem ou não, porque isso não estamos falando em religião, estamos falando numa visão fundadora de mundo, uma concepção ideológica de como essa sociedade ocidental iria ser formada, ela só admite duas possibilidades. O certo, que é uma visão que vem de cima, não fazemos parte dessa organização, nós, povo, e o errado, que é quem não estiver dentro dessa ordem certa, desse padrão de normalidade que foi organizado, está fora. Essa inteligência que só sabe separar, e aí se funda um tempo em que essa inteligência fragmenta, ela vai fragmentar os nossos pensamentos e as nossas relações. Esse complexo do mundo, lembrando sempre que complexo significa feito de muitas partes e não difícil. O capitalismo troca esses conceitos porque a gente pare de pensar neles. Complexo habitacional, complexo hospitalar, um tecido é complexo porque é feito de muitos fios, a vida é complexa porque é feita de muitas partes e foi trancada dentro de uma caixa e te disseram que só havia duas possibilidades. Fraciona os problemas. Deixa os problemas como se eles não fossem possíveis de serem resolvidos de uma vez só. E unidimensionaliza o multidimensional. A vida é feita de muitas partes. E a inteligência que nos pedem é que entenda-se de uma por vez. Como se a cabeça tivesse gavetas.
Agora a aula de sociologia, fecha que vai entrar a aula de história. Opa, fecha a aula de história que entra a língua portuguesa. Elas não estão todas interligadas e não têm um único objetivo comum. Essa cosmovisão fez com que todo o nosso sistema parasse de acreditar nas múltiplas possibilidades. Esse autor, Edgar Morin, um sociólogo e filósofo francês, diz que essa visão de mundo atrofia as possibilidades de compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de um julgamento corretivo ou de uma visão a longo prazo. Ela é insuficiente para tratar os nossos problemas mais graves e constitui essa dupla, só duas possibilidades, um dos mais graves problemas que a civilização ocidental enfrenta. Dentro dessa cosmovisão judaico-cristã, chega para sedimentar, para fortalecer o sistema capitalista, que deveria ser um sistema, a princípio, criado como sendo um sistema econômico, passou a ser um sistema econômico, social e cultural. E ele vem ajudar, auxiliar, fortalecer a ideia de que precisamos ter uma fragmentação social, porque o pânico desse sistema é que nós possamos conversar sobre, pensar sobre, refletir. No que nós nos juntarmos, nós podemos trocar todas essas ideias. Essas ideias elas podem ser retiradas do nosso cotidiano. E isso para o capitalismo não é uma coisa boa. Já sabemos que o capitalismo é um sistema social, político e econômico, caracteriza-se por supervalorizar o lucro, o poder só vem através do dinheiro, não privilegia nunca o coletivo, o povo, na verdade, só produz essa riqueza, é excludente, é aí que nasce a exclusão e é totalmente um regime de exploração. Serve a um pequeno grupo dentro da raça humana, lembra? Já disse para vocês, 13% das pessoas desse planeta detêm 86, alguma coisa de todo o dinheiro. O resto da população produz esse dinheiro para que 13% usufruam. Mantém os meios de produção nas mãos de alguns, cada vez menos, assim como os bens de consumo, mesmo os coletivos. A imensa maioria, quase 90% de nós, só dispõe da força de trabalho. Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? E onde está o conhecimento que perdemos na informação? Eliot, um autor americano, que também fazia através da literatura uma crítica à maneira como a civilização ocidental é fundada e como poucos habitantes dessa civilização fazem algum tipo de crítica a respeito disso. E a escola é um dos dispositivos sociais de controle mais poderosos para sacramentar isso. Sacramenta isso através dessa educação também fragmentada. E aí nós não perdemos. Cadê o conhecimento? Porque a inteligência só é inteligência se for a serviço da vida. Os principais desafios para a raça humana no século XXI são dois principais. O desafio cultural, que é reconectar a cultura das humanidades e a cultura científica. Teríamos feito isso se a globalização tivesse dado certo. Contudo, já sabemos que integrar não significa incluir, porque nem todos de nós têm acesso à mesma informação. Sem contar que essa informação já chega revisada. Não temos todos os mesmos acessos tecnológicos e os que têm pegam uma visão que já vem pronta. Não houve discussão. E o desafio sociológico, que o conhecimento deve dominar e integrar a informação, deve ser permanentemente revisitado. E a noção exata de que o pensamento é o capital mais precioso para o indivíduo e a sociedade. Precisamos parar para pensar sobre. Precisamos autoavaliar os nossos pensares o tempo inteiro. Precisamos fazer uma autocrítica das nossas atitudes o tempo inteiro. Senão essa sociedade fica como está. Tá boa? E o desafio cívico, perceber-se como um cidadão planetário. Sentir-se responsável e copartícipe pela vida em nosso planeta. Porque o que acontece no Japão chega até aqui. Qualquer coisa que aconteça em qualquer parte do mundo, vamos lembrar que a Terra é uma só, que inclusive aquele lance do vou botar o lixo fora onde? Só se mandar para Marte. Autoestima, solidariedade e compaixão.
Esse é o formato da responsabilidade planetária. Tu precisa saber quem tu é, descobre quem tu é e nas coisas que tu acredita. Faz uma autoavaliação para saber se tudo que tu acredita, além de te qualificar, é de tua autoria. Se tu já fez a filtragem das coisas que veio lá de casa, das coisas que a escola te conta, das coisas que a roda de amigo te oportuniza, depois que tu tiver esse conhecimento, tu tem autoestima. Tu vai amar o que tu fez contigo mesmo. Tu é autor, tu é protagonista. Aí tu vai conseguir ter solidariedade e ter compaixão. De novo, compaixão não é pena. É quando a gente se bota no lugar do outro. Como reformar o mundo sem reformar o pensamento? Tem como? Não existe. Primeiro nós vamos ter que fazer uma faxina interna, autocrítica, autoavaliação, muito conhecimento. Toda e qualquer alteração na ordem vigente precisa ser paradigmática. O que é um paradigma? São as tuas crenças pessoais, o que tu acredita profundamente como valores. Quais são os teus valores? No que tu alicerça a tua vida? Isso é o teu paradigma. Paradigma vem de dentro. Tem que ser paradigmático e não programático. Programático é o que vem de fora. Não vai ser através das leis que nós vamos passar a nos respeitar mais e respeitar o planeta onde nós vivemos. Vai ser quando nós tivermos a convicção de que esse planeta é nosso e precisa da nossa responsabilidade social para que não seja mais destruído. Estamos vivendo uma época de dissolução moral e física do planeta Terra, esquecendo que é onde nós vivemos. Ninguém ensina ninguém. O indivíduo só aprende quando há o desejo e quando há o coletivo envolvido nele. Isso é Paulo Freire. Precisamos, então, romper com a zona de conforto. Zona de conforto é uma zona que a gente estabelece para não precisar se incomodar. Eu cuido de mim, cuido do meu marido, dos meus filhos, eu cuido de mim, do meu pai, da minha mãe, dos meus sobrinhos, eu cuido dos meus mais em volta. De vez em quando eu dou uma esmola, eu acho que eu sou um cara bom. Lê do engano, lê do engano. Romper com a zona de conforto significa que tu tem que olhar o entorno todo. Tu tem que olhar em volta para todo mundo. Não é possível ser feliz quando alguém ainda morre de fome. Não é possível. Precisamos nos importar mais, então. Importar com tudo. O que está acontecendo hoje lá do outro lado do planeta tem que nos doer. A dor do mundo precisa nos doer. Isso não significa andar por aí arrastado e triste porque as coisas não estão dando certo para todo mundo. Significa ter a noção de que essas coisas também são responsabilidades nossas. A consequência de que é possível uma outra organização social. E é possível. É possível e é urgente essa outra organização social. Precisamos modificar a ordem das coisas. Faz muito tempo e está dando tudo errado. A fome só faz aumentar, a exclusão só faz aumentar, a miséria só faz aumentar e o resultado disso tudo é a violência. Estabelecer um projeto de sobrevivência pessoal, cada um de nós, que vai virar coletivo quando nos juntarmos. Ser responsável por algo implica em sentir-se apropriado de algo ou de alguma situação. Aí há o envolvimento. Estou me sentindo responsável pelo que está me acontecendo, então eu estou envolvida com isso. Nos importamos, voltamos nossa atenção, amparamos e protegemos. Isso é envolver, é quando eu carrego no colo uma situação, um problema ou outro ser humano. Essa é uma tarefa que primeiro será solitária. Como eu disse antes, preciso saber de mim. Preciso saber qual é o meu papel social nesta sociedade, nessa transformação que precisa vir, não está funcionando. Só depois solidária. Primeiro eu me transformo, depois eu me junto com o meu grupo. E aí sim, seremos solidários. Para reorganizar a ordem social, precisamos nos reorganizar antes. E esse é o mais importante. E não é o mais difícil. Te olha no espelho, vê que pessoa grandiosa tu já é hoje. Agora perceba todas as coisas em que tu acredita, questiona, duvida delas, procura outros referenciais, retorna, reforma os teus pensamentos. E aí nós teremos então a parte resolvida solitariamente. Agora vamos ser solidários e vamos contribuir com estes conhecimentos que nós autoformatamos para que o resto tudo dê certo. Essa é uma citação de um ancião índio norte-americano que foi convidado em 1945 por ocasião da inauguração da ONU, a Organização das Nações Unidas, logo depois do final da Segunda Guerra, para fazer um discurso
naquele momento. Era um dos últimos chefes, porque os Estados Unidos da América não tem mais nenhum vestígio dos povos originários, né? Não mantiveram nada. E esse era um dos últimos caciques indígenas vivos ainda. E ele vai fazer um discurso maravilhoso, só que ele vai culpar os Estados Unidos da América, né, deixando bem claro a responsabilidade daquele país na devastação do planeta. Que seria impossível envolver-se solidariamente com o planeta, com responsabilidade, já que nós já tínhamos tantos conceitos que faziam com que a gente achasse que tudo voltaria. Recursos renováveis naturais, recursos que voltam, a água volta, o oxigênio volta, será? Então ele disse assim, para terminar esse discurso que ele fez na ONU, que apenas quando você tiver poluído o último rio, quando tiver cortado a última árvore e pescado o último peixe, nós vamos descobrir que não podemos comer dinheiro. O capitalismo é um problema. Se já foi solução, eu não sei. É solução hoje para 13% da população do planeta. Os demais precisam trocar a ordem vigente, ou nós teremos mais violência, mais fome, mais miséria e mais exclusão. Quem não está bem com isso tem que repensar todas essas questões. Uma verdadeira viagem de descobrimento não é encontrar novas terras, mas ter um olhar novo sobre estas terras. Marcel Proust. Se há disposição de preservar a vida, qual a vida que nós queremos preservar? O nosso sonho hoje é chegar até onde os grandes capitalistas chegaram, estudar, fazer um curso e trabalhar para ter um salário de 100 mil? Ou nós queremos uma vida tranquila e simples, com qualidade, com decência, capazes de usufruir as coisas todas que produzimos? Precisamos tomar essa decisão. Daremos conta de hominizar o humano? Que conceito é esse? Voltar à essência, hominizar, transformar de novo em humano o que nós somos, uma raça humana. E o que é um ser humano? É quando um cuida do outro. A tua tristeza, nós vamos cuidar. A tua alegria, todos nós vamos celebrar. Não pode ser difícil isso. Sabe por que não é? Porque é da nossa essência. Nós nascemos enquanto raça acreditando nisso. Aí nós poderemos sonhar na construção. Enquanto estivermos lá modelando essa sociedade, nós estaremos convictos que sim, nós podemos construir um espaço onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Antes disso, não adianta abraçar a árvore. Antes dessa etapa, não adianta plantar mais uma flor. Antes desta etapa, não vai adiantar colocar mais um filtro em chaminé. Nós precisamos nos enxergar como seres humanos responsáveis para nos envolvermos com o desenvolvimento, com o envolvimento sustentável deste planeta. Era isso aí, bons estudos e presta atenção, criatura, te liga, te inscreve lá no Aula D que tu está recebendo essa aula no teu e-mail. Valeu aí!